Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para mais uma EBD online, pela graça de Deus. Bom, irmãos, como de costume, vamos começar lendo aqui a seção Pedidos do Boletim aqui, no Boletim da Igreja, Oração da Igreja. A Igreja em Comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD, nos cultos de quinta e domingo, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos e dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos, ainda que em nossas casas, Pai, aprendendo mais do Senhor através dessa escola bíblica dominical. Senhor, como de costume, Pai, como requer, Pai, pedimos a Ti pelo nosso país, Pai. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Brasil, Pai. Sabemos que existe uma doença se alastrando, Pai. Ó Deus, pedimos a Ti, tenha misericórdia de nós, Pai. Também te pedimos pela situação política do país, Senhor. Tenha misericórdia do povo brasileiro, Pai. Sabemos que somos pecadores, Pai. Sabemos que somos adúlteros, promíscuos, idólatras, mentirosos, corruptos, mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, também te pedimos pela Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar os irmãos, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, pedimos a Ti também pela manutenção da casa, Senhor. Nos incomoda a dizimar, a ofertar. Ó Deus, nos incomoda a evangelizar. Nos incomoda, Pai, a levar a obra do Senhor, Pai, justamente. Ó Deus, pedimos a Ti, abençoe essa EBD, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e em nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém. Bom, irmãos, na aula passada nós vimos então o livro de Esdras. Nós vimos que ele relata os dois primeiros grupos israelitas que chegaram do exílio para a Terra Prometida, então, nesse regresso. O primeiro grupo nós vimos que foi liderado por Zorobabel e teve como objetivo reconstruir o templo, que é a casa de Deus no meio do seu povo, desde Salomão até o fim do Antigo Testamento. Então, esse primeiro grupo liderado por Zorobabel tinha este objetivo, de reconstruir o templo. Esse objetivo também pode ser percebido no decreto do rei Ciro da Pérsia, que deixou os israelitas regressarem lá no primeiro capítulo do livro de Esdras. Inclusive, o próprio rei Ciro da Pérsia sabia do motivo que Deus tinha colocado no coração do povo israelita e também tinha colocado no coração do rei Ciro, que ordenou essa saída, permitiu essa saída do povo para a Terra Prometida. O segundo grupo, liderado por Esdras, saiu da cidade da Babilônia, por mandato do rei Artaxerxes agora. Como vimos, Esdras era muito zeloso e advertiu a cidade de Jerusalém e todos os que haviam regressado do exílio para que obedecessem ao Senhor, principalmente na questão dos casamentos interétnicos, o jugo desigual. Então, Esdras, como nós vimos na aula passada, teve esse ministério muito focado nessa questão de o israelita não deveria se casar com as mulheres cananeias. As mulheres israelitas não deveriam se casar com homens cananeus. Nesta aula, então, nós vamos prosseguir a narrativa com o livro de Neemias.
Bom, aí esse slide de apresentação do livro de Neemias é basicamente uma cópia do de Esdras, né? Nós não sabemos o nome de nenhum autor dos livros históricos da Bíblia. Nós temos essas datas aí porque ele foi escrito após o exílio e também por causa das referências históricas, né? Como nós já vimos na aula passada, nós temos aí a referência a Ciro, a Dário, a Artaxerxes, a Assuero. Então esses reis são conhecidos aí pela história mundial, né? Conhecidos por serem reis da Pérsia, a potência que dominava aquela época, né? Depois da derrocada de Babilônia. Então nós podemos colocar essa data aí mais ou menos precisa. Bom, lembrando que os livros eram juntos, né? Até a Vulgata, que é a tradução do grego e hebraico, né, para o latim, né? Então o trabalho de Jerônimo envolveu tanto o original em hebraico quanto a tradução para o grego, para traduzir para o latim, e latim é a língua que o português é derivado, o espanhol, etc. Bom, no propósito, como nós vimos na aula passada, incentivar aqueles que haviam regressado à Terra Prometida a continuar o trabalho que Zorobabel, Esdras e Neemias haviam iniciado. Então, essa geração que chegava agora tinha que continuar esse trabalho. O trabalho que Zorobabel completou reconstruindo o templo, o trabalho que Esdras começou alertando o povo para o casamento interétnico, e o trabalho que nós vamos ver agora de Neemias. Então, o povo, depois que esses profetas, que esses homens de Deus, que esses governadores tinham morrido, tinham deixado a sua experiência aqui na Terra, essa geração deveria continuar essa obra desses homens. Bom, agora entrando no livro de Neemias, o primeiro bloco então do livro traz o regresso de Neemias. É uma narrativa em primeira pessoa, ou seja, é o próprio Neemias narrando a sua história a respeito de sua vinda para Jerusalém. Bom, o primeiro capítulo então traz os preparativos para o regresso. Neemias conta por que quis voltar para Jerusalém. Ele estava em uma das cidades fortificadas dominadas pela Pérsia, chamada Susa, como os irmãos podem ver aí no versículo 1. Anani, seu irmão, passou pela cidade, e então Neemias pergunta como estavam os judeus que ficaram em Jerusalém e como estava a própria Jerusalém. A resposta nós podemos ver aqui no versículo 3. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Bom, então a situação dos que ficaram ali não era boa e a cidade também ainda estava destruída. Neemias chora ao ouvir a situação de Israel e faz uma grande oração, nos versículos 5 a 11. Uma das orações, na minha opinião, uma das orações mais bonitas assim das Escrituras. Ele pede a Deus que conceda a misericórdia a Jerusalém. Então ele, primeiramente, confessa o seu pecado, o pecado pessoal de Neemias. Depois ele confessa o pecado da nação toda e pede misericórdia a Deus. Irmãos, essa questão da confissão de pecados é uma parte da oração. Ela tem que ser uma parte da oração. Em todas as orações, vamos dizer assim, planejadas das Escrituras, a confissão faz parte. A confissão faz parte. A confissão de pecados tem que fazer parte da nossa oração diária. A Escritura mostra isso. Bom, capítulo 2, então, mostra o retorno de Neemias propriamente dito.
É interessante ver que Neemias regressou no ano 20 de Artaxerxes, como a gente pode ler no versículo 1 do capítulo 2. Isso é mais ou menos no ano 445 a.C. E Esdras, como a gente viu na aula passada, havia voltado no 7º ano de Artaxerxes. Lá no versículo 8 do capítulo 7 de Esdras, nós podemos conferir essa informação. Ou seja, mais ou menos no ano 458 a.C. Então, como nós podemos ver, 13 anos separam a vinda de Esdras da vinda de Neemias. Neemias voltou para Jerusalém 13 anos após o regresso de Esdras. Só um parênteses cronológico aí para os irmãos não ficarem perdidos. E o interessante também era que Neemias tinha um cargo muito importante na Pérsia. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Então veja como Deus abençoava esses israelitas que estavam no exílio também. Mesmo eles estando fora da terra prometida, longe do templo, Deus abençoava esses israelitas mesmo nessa situação. Ele então chega na presença do rei triste, como nós podemos ver no versículo 2, do capítulo 2. Isso era um grande perigo, porque os reis daquela época não eram os presidentes da república de hoje em dia, né, que todo mundo pode sair xingando aí pelas ruas, né? Os reis eram imperadores, né? Eles tinham total poder. Então isso era muito perigoso para qualquer pessoa chegar triste na presença do rei. Bom, o rei pergunta o que ele queria e Neemias pede para regressar a Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. O rei permite, mas ele deveria ficar em Israel somente um certo período, como nós podemos ver aqui no versículo 6. Diz assim, a parte B. E o rei, versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, e marquei certo prazo. Então, como o cargo de Neemias era importante, né, lá na Pérsia, então o rei deixa ele ir, mas ele deveria regressar para continuar suas funções, né, como copeiro. E o interessante é que o rei Artaxerxes ainda deu as madeiras para a reconstrução do portão, porque Deus abençoou Neemias, como nós podemos ver aqui no versículo 8, parte B. E o rei deu as madeiras a Neemias, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, nós podemos ver aí novamente o poder de Deus no mover da história, né? Deus está movendo a história das nações. Não só a nação de Israel, mas como também da Pérsia, como também do Brasil, como também de todas as nações de hoje em dia. Deus continua rei sobre todas elas. Neemias chega em Jerusalém e faz uma inspeção das muralhas e da cidade. E interessante é que a passagem mostra que chega um trecho que nem o jumento que ele estava montado conseguia passar, né? De tanto escombro, né? De tanto montoeiro de entulho. Bom, mas ele fica mais animado ainda para reconstruir os muros e ele vai convencer os magistrados, ou os anciãos, ou a nobreza, para a reconstrução no versículo 17 do capítulo 2. E a oposição à reconstrução chega rápido. O principal líder era Tobias, que era um líder do povo amonita. Então a oposição chega rápido a Jerusalém, a Neemias. Capítulo 3 traz uma lista, novamente uma lista aí no livro de Esdras, Neemias. A lista dos que trabalharam na reconstrução das muralhas. Ele traz os nomes de acordo com o trecho entre os portões de Jerusalém. Bom, trouxe aqui a título de curiosidade, aqui um mapinha aqui
da cidade de Jerusalém na época de Esdras e Neemias. Então ele vai colocando essa lista de acordo com um trecho de cada portão. Então vamos supor, aqui do portão do vale até o portão, até a Torre das Ovelhas, foi tal pessoa que construiu. Da Torre das Ovelhas até o portão de Efraim, foi tal pessoa que construiu, tal grupo de pessoas. Portão de Efraim até esse portão foi outro grupo de pessoas. Então foi assim que foi assim que Neemias fez essa lista de pessoas aqui que os irmãos podem ler no capítulo 3. E veja aqui também que ele coloca uma ordem aqui, esse pequeno infográfico aqui. Esdras então reconstrói o altar, primeiramente no ano de 546 depois de Cristo. Depois ele vai reconstruir o templo, que é aquela narrativa longa dos primeiros capítulos de Esdras que a gente viu. Construiu em 20 anos o templo. E agora Neemias vai construir os muros em aproximadamente no ano de 445, em 52 dias, como nós vamos ver. Aqui só para os irmãos terem uma noção, né, de como era a cidade de Jerusalém. Aqui está o formato, né, da cidade, era uma cidade comprida assim, né, com a muralha já na reconstrução e já reconstruída. Aqui as casas dentro das muralhas, o templo ao fundo. E aqui tinham casas também ao redor. E aqui uma reconstrução também mais colorida, né, mais, vamos dizer assim, que imita mais, né, a realidade, até bonita, né? Aqui está a cidade já reconstruída, né? Então os muros, o templo ao fundo, veja como o templo era grande, né? Por isso a demora na reconstrução do templo, são 20 anos que Esdras foi o líder, né? Aqui aquelas casas que a gente viu, que ficavam do lado de fora. E aqui as oliveiras, né? A paisagem típica de Israel nunca foi em Israel, tá, irmãos? Mas os irmãos podem pesquisar aí, a paisagem era mais ou menos essa. Bom, isso aí foi só para os irmãos terem uma noção, né, do que se tratava dessa reconstrução. É uma reconstrução grande, obviamente. Reconstrução enorme, né, dos muros que circundavam a cidade toda. E o capítulo 4 vai mostrar que os inimigos de Israel, que se opunham à reconstrução, zombaram da obra. O versículo 3 do capítulo 4 diz assim: estava com ele Tobias, que era lá o líder da oposição, né, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Né? Ou seja, seria uma reconstrução totalmente, vamos dizer assim, sem força. Né? Se o muro é derrubado por uma raposa, significa que o muro não tem sustentação nenhuma, né? Força nenhuma. Mesmo assim, o povo continuou com a obra até finalizar a metade da altura. Porém, quando o povo de Israel conseguiu reconstruir até a metade da altura do muro, os inimigos de Israel ameaçaram uma invasão surpresa, né? Ameaçaram se organizar e fazer um ataque surpresa. Neemias então fica sabendo através de israelitas, né, que moravam nas regiões lá dos amonitas, etc, etc, que eles fariam esse ataque surpresa. Então Neemias vai colocar homens de guarda. E a obra foi parada, obviamente, porque os homens que estavam trabalhando na obra tinham que agora ficar na guarda. Porém, quando os inimigos de Israel ficaram sabendo, né, que essa guarda, que esse exército já estava montado, eles desistiram desse ataque surpresa. Porém, Neemias, né, fica ressabiado. Né? Neemias coloca um povo, então, ora trabalhando, ora fazendo a guarda. Ora na reconstrução, ora em guarda. Então foi feita uma escala aí com o povo israelita. Ora eles ficavam
né, tomando conta, né, para essas invasões, ora reconstruindo o muro. O capítulo 5 agora mostra que os israelitas estavam trabalhando na obra, os israelitas que estavam trabalhando na obra não estavam conseguindo se sustentar. Bom, eles haviam pegado dinheiro emprestado para se sustentar com os nobres israelitas e agora estavam sem terras para produzir e sendo ameaçados de serem vendidos como escravos. Então, esses israelitas tinham vendido suas terras para a nobreza israelita, né, para os ricos israelitas, para que pudessem, né, regressar à terra, né, pagasse lá o preço porque eles eram escravos lá em Babilônia, eles eram escravos da Pérsia, então esse resgate era feito dessa forma. Então eles estavam muito endividados, os credores não emprestavam mais dinheiro e eles estavam sendo ameaçados pelos próprios israelitas ricos de serem vendidos como escravos. Neemias vai repreender duramente a nobreza e eles prometem devolver o que foi tomado de cada israelita. Nos versículos 14 a 19, Neemias mostra que ele mesmo não cobrou o que era devido como governador de Judá, os impostos. Então, como ele foi nomeado governador de Judá por Artaxerxes, ele tinha direito de recolher os impostos para o seu sustento. Neemias não faz isso. Por que Neemias não faz isso? Para que a nação pudesse se reconstruir, para que os pobres pudessem ter direito à terra, direito a sustento, para que aquela cidade não fosse onerada ainda mais, né? Porque já era onerada com a reconstrução, para que não fosse onerada ainda mais agora com impostos. E esse era o exemplo de generosidade que Israel deveria seguir. Era o exemplo de Neemias. O capítulo 6, então, vai mostrar que Tobias, que é aquele líder da oposição, e outros reis armaram uma cilada contra Neemias. Qual que era essa cilada? Eles estavam convidando o governador para ir de encontro a eles para resolver essa questão. Né? Vamos dizer assim, eles eram contra a reconstrução. Neemias estava reconstruindo. Então eles chamam Neemias, então vão resolver isso pessoalmente, né? Como se fosse assim. Esse encontro se daria em uma cidade dos outros reis. Ou seja, Neemias tinha que sair de Jerusalém, tinha que sair de Judá e ir até uma cidade dos amonitas ou dos outros povos. Logo, Neemias desconfia que era um plano para o matar. Eles chegam até a subornar um israelita para ir contra Neemias, como os irmãos podem ver nos versículos 10 a 6. A obra do muro é concluída em Neemias 6:15, que diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. 52 dias. Versículo 16 diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu propósito conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos aquela obra. Então, lembra a animação, né, a foto, quão grande era aquele muro, né? E eles conseguiram reconstruir aquele muro em 52 dias. Veja como o povo era com Deus. Deus era com o povo na reconstrução da cidade. Porém, mesmo assim, a oposição de Tobias continuava e ele tinha aliados dentro de Jerusalém, inclusive. A nobreza de Jerusalém tinha ali um casamento, né, alguns casamentos com a nobreza dos amonitas, incluindo uma filha e um filho de Tobias. Então, alguns elementos aí da nobreza de Jerusalém tinham esse compromisso com Tobias, e Tobias o tempo inteiro tentava fazer ameaças, né, ficava ameaçando a Neemias.
Bom, então esse segundo bloco trata desse regresso, né, e da obra de Neemias na cidade. Agora nós vamos ver o segundo bloco, que trata do regresso dos exilados, ou seja, esse bloco trata das ações de Neemias para com os exilados. E o capítulo 7, então, vai começar com a instituição da guarda da cidade. Agora a cidade tinha muros e portões, então os muros e os portões da cidade foram reconstruídos. Bom, então agora nós temos que ter uma guarda, né? O que adianta ter uma muralha e ter portões se não temos guarda, né? Guarda para vigiar, né, de cima das muralhas e também para controlar a saída e entrada, né, de mercadorias, de pessoas dos portões. Então Neemias restitui a guarda de Israel. E os versículos 5 a 73, ou seja, muitos versículos, né, são uma repetição literal da lista de regressados que é apresentada lá em Esdras capítulo 2. Então nós vimos aquela lista lá em Esdras 2 e ela é repetida literalmente aqui. Novamente, qual é a função dessas listas? Qual é o objetivo dessas listas? Essas listas e genealogias tinham a função de ligar aquele Israel antigo, aquele Israel dos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, aos israelitas de hoje, aos israelitas da geração pós-exílio, desses israelitas que estavam lá agora. Então, a genealogia, a lista, né, de pessoas, tinha essa função. Ligar o Israel do passado, o glorioso Israel do passado, ao Israel do presente fraco e pobre. Nós vimos isso lá no livro de Crônicas, como os irmãos devem lembrar. Capítulo 8 vai mostrar a leitura da lei diante do povo. Vamos ler então o versículo 8, capítulo 8, que ele é muito interessante. Diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações da maneira que entendessem o que se lia. Vejam só como a pregação da palavra de Deus é simples, irmãos. A pregação é simples. Aqui está o princípio da pregação do Antigo Testamento, que é o princípio da pregação do Novo Testamento, que é o princípio da pregação de hoje em dia, que deve ser o princípio da pregação. Esse é o princípio bíblico da pregação. Então os levitas leram o livro claramente, leram a lei claramente. Depois, um segundo passo, deram explicações para o quê? Para que o povo entendesse o que estava na lei. Mas esse é o princípio da pregação. A pregação é isso, é a leitura e a explicação da passagem. Esse é o princípio da pregação. Por isso que na igreja presbiteriana os pastores não dão pirueta, não dão cambalhota, não fazem esse tipo de coisa. Por quê? Porque a instrução bíblica é simples. A instrução bíblica é: leia o texto e explique-o para a sua audiência. É simples a pregação da palavra. Bom, e a reação do povo? Qual foi a reação do povo diante dessa leitura e explicação? A reação foi correta diante da palavra de Deus. O povo sofreu contrição, né? O povo não conseguiu, viu que não conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Hoje em dia nós também temos essa mesma reação. Mas nós, como eles, não conseguimos cumprir a lei. Mas nós cremos em Cristo e Cristo é que nos imputa como justos. E como Paulo vai dizer, o que imputava aqueles israelitas que não cumpriram a lei como justo? A fé no Messias que havia de vir.
a fé em Jesus Cristo. A mesma salvação do antigo é a salvação do novo e é a salvação nossa agora. A salvação é pela fé no Senhor. A lei só mata. Os versículos 13 a 18 mostram a comemoração da festa dos tabernáculos. Então já tinha vários anos que não era comemorada, né? E foi comemorada agora, conforme prescrito no Pentateuco, conforme prescrito por Moisés. E o capítulo 9 de Neemias é um excelente resumo de toda a história de Israel. Se alguém quiser explicar a história do reino de Israel rapidamente para alguém, leia o capítulo 9 do livro de Neemias. A oração de confissão, conduzida pelos levitas, faz um breve resumo de toda a história de Israel. Toda a história de Israel, dos reis, tudo isso, mas também a verdade teológica por trás da história de Israel. O pacto entre Deus e o povo. A oração mostra que o povo sofreu e sofre o resultado de uma dura cerviz. Deus é justo. Deus é justo. O povo foi infiel à aliança, o povo deveria sofrer as consequências disso. Mas, além de Deus ser justo, Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Deus prometeu, Deus escolheu Israel. Ele nunca vai abandonar o povo. Ele nunca abandonou o povo. Como nós podemos ver aqui no versículo 38, capítulo 9, que diz assim: por causa de tudo isso, restabelecemos a aliança fiel e o escrevemos. Estrelaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O povo, diante dessa oração tremenda dos levitas, ele promete ser fiel à aliança. E o capítulo 10 segue com esse compromisso. O compromisso que a liderança e o povo assumiram em seguir as prescrições do livro da lei. É importante a gente ler aqui alguns versículos do capítulo 10 para a gente poder ter umas coisas mais claras em seguida. Vamos ler o versículo 32 ou 33. Diz assim: também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos preceitos aqui no sentido de impostos, tá? Impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães à proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, para as coisas sagradas, e para as ofertas do pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Então, eles se comprometeram ao quê? A dar o dízimo e dar as ofertas para o funcionamento do templo. Versículo 35 e 36 diz assim: e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos filhos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. O povo então se compromete a cumprir a lei nos dízimos, nas ofertas e nos sacrifícios. Agora, no capítulo 11, os versículos 1 a 19, vai trazer mais listas. Nos versículos 1 a 19, então, ele vai trazer a lista dos que ficaram morando em Jerusalém. Essas famílias registradas ali moravam em Jerusalém. Já nos versículos 20 a 24, há a lista dos que moravam nas cidades ao redor de Jerusalém. Vamos dizer assim, entre aspas, as cidades do interior. E essas cidades, obviamente, eram controladas por Jerusalém. E os versículos 25 a 36 do capítulo 11 mostram os que moravam nas aldeias ao redor de Jerusalém. Então, nas
nas pequenas vilas ao redor de Jerusalém que eram controladas pelos judeus. Capítulo 12, já encerrando nossa aula, começa nos versículos 1 a 26, mostrando a lista dos sacerdotes que voltaram do exílio e estavam em Jerusalém para o serviço no templo. Os versículos 27 a 43, o livro relata a dedicação das muralhas de Jerusalém. A dedicação do muro. Os sacerdotes purificavam o povo e purificaram a muralha, e houve grande festa em Israel. E os versículos 44 a 47 mostram que o templo estava funcionando corretamente e o povo estava levando as ofertas e as primícias para a casa de Deus, para os sacrifícios, ofertas e sustento dos levitas. Então o templo estava funcionando corretamente. Por que ele coloca essa observação? Nós vamos ver agora no capítulo 13, o último capítulo do livro de Neemias. Ele vai mostrar algumas exortações finais. E esses versículos 1 a 9 do capítulo 13 mostram que era a ordem do Senhor. Então, os primeiros versículos aí do capítulo 13 mostram que era a ordem do Senhor que os amonitas não entrassem no templo nem vivessem junto com os israelitas. Então, Neemias busca isso, né? O autor de Esdras, Neemias, busca isso na lei do Senhor. Porém, Tobias, aquele Tobias, líder dos inimigos de Israel, estava armazenando alguns móveis no templo. Então, assim, é até engraçado, né? Porque a habitação do Senhor no meio do seu povo estava sendo usada como depósito de móveis de um líder amonita. Veja como como os sacerdotes ali se desviaram, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque vamos lembrar que Neemias tinha pedido ao rei Artaxerxes para voltar, mas ele tinha que regressar para a Pérsia, para Suzã. Então ele fez essas reformas, reconstruiu o muro e volta para continuar, né, com o seu serviço, com o seu emprego, entre aspas. Né? Isso aconteceu durante o seu retorno à Pérsia. Ele pede uma nova licença ao rei e volta para Jerusalém. E o que ele vai fazer? Vai tirar os móveis de Tobias do templo e purificar novamente o templo. Então Neemias foi, reconstruiu as muralhas, orientou a leitura da lei, exortou o povo e o povo se desviou rapidamente, né? No piscar de olhos. Neemias volta para servir o rei Artaxerxes e o povo já se desvia. Os versículos 10 a 14 mostram que o povo já havia esquecido do compromisso firmado no versículo 32 que nós lemos. Qual que era o compromisso? Levar os dízimos e ofertas à casa do tesouro, à casa de Deus. Neemias restabelece então essa contribuição. Então, assim, o povo parou de levar os dízimos, então o texto diz que os levitas simplesmente, como não tinha sustento, tiveram que voltar para os campos, né, trabalhar como roceiros, né, como agricultores. Infelizmente, o povo de Israel esqueceu dos dízimos e a casa do Senhor fica debilitado com isso. Os versículos 15 a 22 mostram que o povo já havia esquecido também de observar o sábado. O Tobias, o líder da oposição, guardava móveis dentro do templo. O povo esqueceu dos dízimos das ofertas. O povo esqueceu do sábado. Neemias vai restaurar a observância do sábado. E nos versículos 23 a 29 mostra que o povo esqueceu que não podia casar com povos de outras nações. Os israelitas estavam se casando com as mulheres dos povos inimigos e as mulheres israelitas estavam se casando com homens dos povos inimigos. E a passagem mostra que
tamanho foi essa mistura, né, que os filhos dessas uniões, ou seja, do pai israelita e da mãe pagã, ou da mãe pagã, ou da mãe israelita com o pai pagão, chegou ao ponto desses filhos não saberem falar a língua hebraica. Então veja que ponto chegou, né, a nação. Neemias exorta o povo a obedecer a Deus. Novamente. Os versículos 30 e 31 finalizam, então, as reformas de Neemias. Então, Neemias tinha exortado o povo, saiu para voltar, né, com seu emprego com o rei Artaxerxes, volta de novo a Jerusalém e tudo tinha sido esquecido. Tão pouco tempo as coisas foram esquecidas. Irmãos, concluindo, o livro de Neemias, então, mostra os esforços de Neemias para que o povo fosse fiel ao Senhor. A lei foi lida, explicada, a cidade foi restaurada, os guardas foram colocados, os levitas serviam novamente ao templo, os dízimos eram trazidos à casa de Deus, o templo funcionava novamente. Porém, como nós vimos, a comunidade do exílio não era diferente de seus pais. O povo rapidamente se desviou e Neemias foi obrigado a fazer reformas no que já havia sido instituído há pouco tempo. Deus estava com a nação mesmo assim. A promessa do reino de Deus já está próxima. A promessa da vinda do reino de Deus estava próxima. Como nós vimos aí na cronologia, mais ou menos aí no ano 440, foram as reformas de Neemias. A vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Só 450 anos aí separam Neemias da vinda do Messias. O povo estava com Deus mesmo assim, e enviou o seu Filho unigênito. Esdras, Neemias, então, esse livro, né, que foi separado na Vulgata, esse livro Esdras, Neemias, mostra a narrativa histórica da nação de Israel na volta do exílio. Bom, irmãos, assim terminamos nossa aula no livro de Neemias. Espero que os irmãos estejam bem. Estamos ansiosos, né, para voltar para a igreja, né, para reunirmos, para tomarmos a ceia do Senhor, para relembrarmos, né, do sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus. Bom, irmãos, aqui encerramos. Fiquem em oração. Amém.